Olá! No podcast de hoje falarei sobre como trabalhar em situação de epidemia do coronavírus. Um dos efeitos colaterais do coronavírus é a necessidade de isolamento para evitar contaminação e ampliação do volume de pessoas doentes. Essa questão traz questionamentos às companhias na busca por meios para se manterem ativas, sem colocar em risco a saúde dos profissionais e demais colaboradores das organizações. Das opções a serem consideradas pelas empresas, no caso de contaminação de um ou de seus colaboradores, é o home office, o teletrabalho ou a quarentena. Todas essas opções são permitidas por lei. Elas se enquadram, portanto, nas previsões legais e podem ser colocadas em prática. Os critérios mais importantes na hora de definir qual a melhor opção para a empresa e o funcionário, nesse caso, são o bom senso e o cuidado para evitar excessos e gerar uma situação de pânico. É fundamental que o empregador oriente claramente seus colaboradores sobre as medidas que serão adotadas nesse caso, para não haverem discordâncias ou mal-entendidos. Em nosso país, o home office já é prática bastante comum. Por diversas razões, neste modelo, por exemplo, é dada a opção ao empregado para prestar serviços à empresa em sua própria residência ou em outro local, em um ou alguns dias da semana, conforme combinado. O home office não precisa estar expresso no contrato de trabalho, podendo ser previsto apenas em políticas corporativas, por exemplo, havendo controle de jornada de trabalho. O teletrabalho, que é outra opção no caso de uma epidemia de coronavírus, está previsto desde a reforma trabalhista. Nessa modalidade, o trabalho é preponderantemente realizado fora das dependências da empresa, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, como smartphones, tablets e computadores. Por ser uma modalidade muito específica, é preciso acrescentar esse termo expressamente no contrato de trabalho dos empregados, para que essa opção fique registrada, o que oferece segurança jurídica para ambas as partes. Ah, Leandro, então nesses casos de epidemia, é necessário aditar os contratos para viabilizar a modalidade de teletrabalho? Não necessariamente. Por ser uma opção em que há certo controle de jornada de trabalho, o mais importante é que tudo esteja expresso claramente e que seja acordado entre as partes. Outro ponto importante que eu gostaria de considerar deriva da Lei 13.979 de 2020, que foi publicada no início de fevereiro deste ano, que dispõe sobre as medidas de emergência a serem tomadas em função do surto do coronavírus, conforme ato do Ministro de Estado da Saúde. Essa lei estabelece que podem ser adotadas medidas tanto de isolamento quanto de quarentena e restrição excepcional e temporária de entrada e saída do Brasil, sendo que, neste caso, a falta no trabalho será considerada justificada quando o período de ausência do trabalhador decorra das medidas previstas nessa lei. Então, abonada a falta, o funcionário deverá receber o salário sem descontos ou qualquer outra penalidade. Por fim, quero considerar que as relações de trabalho brasileiras podem, desse modo, adaptar-se às situações que vivem os países afetados pelo coronavírus, em que as operações foram suspensas temporariamente. O mais importante, seja qual for a opção escolhida, é a comunicação fluida entre colaboradores e empresa para que se chegue a um plano de prevenção e de ação eficaz. Espero ter ajudado com as dicas de hoje. Me acompanhe nas mídias sociais e envie suas dúvidas e sugestões. Um abraço.